Então, eu já fugi de uma para essa, mas não. Para saber o resumo final, a gente poderia apresentar primeiro. Legal, projetos. Acho Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Viviane Nunes Trombini. Eu estou como diretora de Relações Institucionais do Sindicato da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, o Sinicom. E, em nome do sindicato, eu gostaria muito de agradecer ao professor Luiz Medrado. Acho que vocês não me ouviram, alguém me mutou. Então, vamos novamente aqui. Nós estávamos lhe ouvindo. Estavam me ouvindo? Muito bem. Estavam. Então, professor, muito obrigada por nos brindar aí com o conteúdo reclamatória trabalhista no E-Social. O professor, ele é bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito. Então, eu vou pedir, por favor, para você ver isso como ligar para o Enzo, falar, Enzo, é urgente.
Eu pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, auditor fiscal do trabalho, integrante do grupo técnico do E-Social, coordenador dos MBA Gestão Trabalhista e Previdenciária e de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, ambos do BSSP. Professor, depois o senhor conta para a gente, para quem não sabe, o que é BSSP. Autor de alguns livros e de artigos na área trabalhista e E-Social. Conteudista e mantenedor do site legistrabe.com.br. Eu vou pedir a especial gentileza de que os senhores mantenham as suas câmeras fechadas e os seus microfones no mudo para que os trabalhos possam ocorrer da melhor forma possível. Miró, você gostaria de dar alguma palavrinha? O seu microfone está desabilitado, Miro. Pronto. Bom, só queria me apresentar, né? Não sei se todo mundo aqui me conhece. Eu sou Ailton Miró, sou empresário, apaixonado por tecnologia, engajado na solução de problemas aí para arquitetura de informações contábeis, para o governo, social, REINF, e participo do grupo piloto pelo Sinicom, representando o Sinicom, né? E apoio aí, coordeno alguns grupos de homologação nos sistemas, né? Porque como tem muita gente nova, né? Eu acho que é importante apresentar. E, Luiz, obrigado de novo por aceitar o convite. A palavra agora é toda sua. Bom evento para todos. Professor, antes do senhor iniciar, eu informo a todos que esta apresentação está sendo gravada e também gostaria de saber do senhor se existe a possibilidade do senhor nos fornecer a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir para, junto com vocês, nós conversarmos sobre o tema de reclamatória trabalhista. Sim, esses slides que nós iremos apresentar, eu irei disponibilizar para que eles possam ser repassados para todos os participantes da live. Ok? Então, mais uma vez, agradeço pelo convite e espero contribuir com a discussão acerca do tema de reclamatória trabalhista. Eu vou pedir licença para iniciar o compartilhamento da tela. Acho que já está compartilhando, não é isso? Já aparece, Luiz. Ok. Ok, muito obrigado, Miro. Já foi feita a minha apresentação. Eu sou auditor fiscal do trabalho, lotado em Natal, Rio Grande do Norte, há 28 anos. Tenho graduação em Direito, em Ciências Contábeis. Sou coordenador pedagógico do MBA de Gestão Trabalhista e Previdenciária e de Gestão de Segurança e Saúde, ambos da BSSP. A BSSP é uma instituição de ensino sediada em Goiânia, mas que tem atuação em todo o território nacional. Nós temos turmas desses MBAs, desses dois MBAs, tanto de forma presencial, em algumas cidades, inclusive no Rio de Janeiro, e também de forma online. O MBA de Gestão Trabalhista Previdenciária e o de Segurança e Saúde nós temos de forma online e de forma presencial apenas, por enquanto, apenas o MBA de Gestão Trabalhista e Previdenciária. Integro o grupo técnico do E-Social já desde 2014, mais ou menos. O grupo técnico do E-Social que desenvolve os layouts do E-Social, que elabora o manual de orientação do E-Social e também que dá suporte à implantação do E-Social pelas empresas, que esse grupo ele assessora também o grupo das empresas pilotos do E-Social, do qual o Ailton Miró faz parte já desde muito tempo, contribuindo com o desenvolvimento dos layouts, com sugestões e também com a elaboração do manual de orientação do E-Social. Sou conteudista e mantenedor desse site, o site legistrabe.com.br, um site que disponibiliza a legislação trabalhista,
e previdenciária, atualizada e classificada por assunto. O acesso ao site é livre e gratuito. E tenho também participação em alguns livros, seja livros coletivos sobre empregado doméstico, sobre a social, sobre a reforma trabalhista, o compliance tributário, compliance trabalhista, e tenho também participação em uma CLT comentada, onde eu comentei os artigos 13 ao artigo 49, que tratam da anotação da carteira de trabalho e do registro de empregados. E tenho também um livro, esse de autoria única minha, de auditoria trabalhista previdenciária, e também, recentemente, um e-book com 50 dicas trabalhistas e previdenciárias. Qualquer pessoa pode obter esse e-book apontando a câmera para esse QR Code que está aparecendo na tela, e também um artigo no livro que foi organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, onde eu falo sobre o novo mundo trabalhista a partir do E-Social. Também esse livro digital pode ser obtido de forma facilitada mediante basta apontar a câmera para o QR Code. Feita essa minha rápida apresentação, complementando a que já havia sido feito, vamos então agora falar sobre o tema que interessa a todos nós, que é o tema relativo aos eventos de processos trabalhistas no E-Social. Quais são as informações, aliás, quais processos são considerados como processos trabalhistas? O primeiro, as reclamatórias trabalhistas que tramitam perante a Justiça do Trabalho. Então, as decisões condenatórias em que o juiz profere uma sentença condenando uma empresa a modificar alguma informação do vínculo do trabalhador, ou determinando o pagamento de valores monetários aos trabalhadores. Então, essas são as decisões condenatórias, em que o juiz profere uma decisão condenando a empresa, ou as decisões homologatórias de acordos, quando as partes, reclamante e reclamado, chegam a um acordo e esse acordo é submetido à homologação do juiz do trabalho. Então, essas decisões, tanto as decisões condenatórias como as decisões que homologam acordos perante a Justiça do Trabalho, as informações relativas a essas decisões têm de ser prestadas aos órgãos governamentais por meio do envio dos eventos de processos trabalhistas. Mas nós temos também outros processos que não são as reclamatórias trabalhistas, que são as demandas que tramitam perante as comissões de conciliação prévia, previstas nos artigos 625-A a 625-G da CLT. Creio que hoje não deve haver muita empresa que possui comissão de conciliação prévia. Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, o estado no qual eu sou radicado, hoje em dia eu não conheço nenhuma empresa que possui a comissão de conciliação prévia, mas se alguma empresa possui essa comissão, então ela constitui a comissão, que ela é paritária, parte de representantes indicados pela empresa, parte de representantes eleitos pelos empregados, para compor essa comissão, semelhante ao que acontece com a CIPA, só que aqui com outra finalidade. Se a empresa possui essa comissão, o empregado, antes de ele ajuizar uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, o empregado tem de primeiro submeter a sua demanda a essa comissão. Creio que poucas empresas possuem essa comissão, porque elas têm de garantir, ela possui se ela quiser, mas se ela possuir, ela tem de garantir para os representantes eleitos pelos empregados para comporem essa comissão de conciliação prévia, tem de garantir
o emprego dele, desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. Creio que isso seja, com certeza, o grande empecilho para que as empresas não constituam comissão de conciliação prévia. Então, se alguma empresa possui, as informações relativas às demandas que tramitam perante essa comissão também têm de ser prestadas por meio dos eventos de processos trabalhistas. E, por fim, os processos que tramitam perante os NINTER, que são os Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista. Esse lá no Rio Grande do Norte, até uns 4 anos atrás, pelo menos, eu sabia que existia. Então, ele é composto por representantes indicados pelo sindicato patronal e, do outro lado, por sindicato laboral. Então, eles constituem o NINTER e os empregados abrangidos por essa categoria têm de primeiro submeter a sua demanda, o seu pedido de pagamento de algum valor, tem de primeiro submeter a sua demanda ao NINTER, para, se não conseguir êxito, aí sim é que ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Não sei, depois podemos, no debate, ver se alguém tem algum caso de empresa que tem comissão de conciliação prévia, ou se tem NINTER no âmbito do sindicato que vocês atuam. Né? No caso, não sei se o Sinicom constitui, junto com o sindicato que representa os empregados, constitui NINTER em algum estado da federação. Então, as demandas, as reclamatórias trabalhistas que tramitam perante a Justiça do Trabalho, as demandas perante as comissões de conciliação prévia ou as demandas perante o NINTER, todos esses são considerados processos trabalhistas para efeito de aplicação da obrigatoriedade do envio das informações ao E-Social. Algumas pessoas chamam que esses eventos são os eventos de reclamatória trabalhista, mas tecnicamente não é correto, porque tem também esses outros 2 tipos de demanda, perante comissão de conciliação prévia, perante NINTER. Né? Então, alguns chamam de eventos de reclamatória trabalhista, mas, na verdade, tecnicamente é correto nós falarmos eventos de processos trabalhistas. E os processos submetidos a câmaras de arbitragem ou a tribunal de arbitragem, nós sabemos que, em algumas localidades espalhadas pelo Brasil afora, algumas câmaras, alguns tribunais têm atuação na área trabalhista. As informações relativas a esses processos, por falta de uma previsão legal, elas não têm, as informações relativas a essas demandas não são informadas nos eventos de processo trabalhista, e sim são informados por meio ainda dos eventos tradicionais de admissão ou de desligamento e dos eventos de folha de pagamento. Então, as demandas que tramitam perante as câmaras de arbitragem, aos tribunais de arbitragem, as informações relativas a elas não serão prestadas por meio dos eventos de processo trabalhista, e sim por meio de retificação ou do envio dos eventos tradicionais do E-Social, dos eventos não periódicos e dos eventos periódicos do E-Social. Nós vamos primeiro fazer a nossa apresentação e depois a gente abre para que vocês possam fazer os seus questionamentos. Sabemos que o início da obrigatoriedade desses eventos ocorreu agora, recentemente, no dia 1º de outubro de 2023. Estava marcado para janeiro, foi adiado para abril, foi adiado para julho e agora, finalmente, para outubro, entrou em produção, teve início a obrigatoriedade do envio dos eventos de processo trabalhista. Mas nós temos um corte. Quais são os processos que as suas informações serão prestadas por meio dos eventos de processo ou
serão prestadas por meio do processo do modo tradicional, que é por meio da GFIP 650 e da GFIP 660. Se o trânsito em julgado de uma decisão líquida ocorreu antes de 1º de outubro de 2023, ainda que o pagamento dos valores relativos a essa decisão ocorram do dia 1º de outubro em diante, as informações desse processo serão prestadas por meio de GFIP 650, GFIP 660. O que é uma decisão, o que é uma sentença líquida? O juiz, ao proferir a sua sentença, ele pode proferir a decisão já dizendo quais são os valores de cada verba devida ao trabalhador. Então, alguns juízes proferem sentenças líquidas, ou seja, na sua decisão ele já individualizou, mês a mês, verba a verba, os valores devidos aos trabalhadores. Então, nesse caso, se é uma decisão que já detalhou os valores devidos ao trabalhador e o trânsito em julgado dessa decisão ocorreu do dia 30 de setembro de 2023 para trás, não importa quando que o pagamento dessa condenação vai ocorrer, o que importa é a data do trânsito em julgado. As informações desse processo serão por meio de GFIP 650, GFIP 660. Digamos que uma sentença a sentença proferida foi ilíquida, ou seja, o juiz ele não disse os valores devidos ao trabalhador. Ele apenas disse que a empresa tem de pagar 2 horas extras diárias durante um período, ou tem de pagar hora extra, que ainda vão ser apuradas com base na análise do cartão de ponto, por exemplo. Então, essa é uma decisão ilíquida, ela não detalhou os valores devidos ao trabalhador, devidos ao reclamante. Então, nesse caso, essa decisão precisa ser liquidada posteriormente. Nesse caso, que a decisão não foi líquida, a data de corte será a data do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos de liquidação. Então, quando a sentença não é líquida, o juiz, aí depende de juiz para juiz, tem juiz que determina que o reclamante apresenta os cálculos, ele manda o reclamado falar sobre os cálculos, o reclamado fala, e havendo divergência entre reclamante e reclamado, o juiz envia esse processo para o setor de cálculos da vara, conferir ou então elaborar novos cálculos, ou quando é um cálculo complexo, ele nomeia um perito contábil para que o perito elabore os cálculos e diga se os cálculos corretos são do reclamado ou se são outros. E tem juiz que já ele não abre para o reclamante apresentar, ele já manda que o setor da vara elabore os cálculos. Então, depende de juiz para juiz qual é o procedimento que ele adota. Então, depois de elaborados os cálculos, seja pelo reclamante reclamado, pela vara ou por um perito, chega um momento que o juiz homologa alguns desses cálculos e diz: eu considero correto esses cálculos aqui de folhas tal. Então, quando o juiz profere essa decisão, abre-se o prazo para que as partes recorram contra a decisão que homologou os cálculos. Transitado em julgado, ou seja, se não há mais prazo, se não há mais possibilidade de questionamento acerca da decisão do juiz que homologou os cálculos, aí sim ocorre o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos. Aí sim, a partir desse momento é que nós temos o marco. Se isso ocorreu antes de 1º de outubro de 2023, as informações desse processo serão prestadas por meio de GFIP 650 e GFIP 660. Se o trânsito em julgado ocorreu após 1º de outubro, de 1º de outubro em diante, aí sim
as informações desse processo serão prestadas por meio do envio dos eventos de processo trabalhista do E-Social. Digamos que a sentença não foi líquida e o trânsito em julgado ocorreu após 1º de outubro de 2023. Aí sim, as informações relativas a esse processo serão prestadas por meio dos eventos de processo trabalhista. Digamos que antes de 30 de setembro, as partes chegaram a um acordo homologado pelo juiz com o pagamento parcelado em 60 vezes. Digamos que isso tenha ocorrido no dia 20 de setembro de 2023, com pagamento em 60 meses, em 5 anos. Então, o pagamento desse acordo irá ocorrer até setembro de 2028, né? 23 com 5 anos, 28. As informações relativas a esse processo serão enviadas por meio dos eventos de processo do E-Social? Não. Serão enviados por meio de GFIP 150, 660. Ou seja, o que interessa não é a data do pagamento. O que interessa é a data do trânsito em julgado da decisão, de uma decisão líquida, transjulgado da decisão que homologou os cálculos de liquidação, ou então da data em que o acordo foi homologado pelo juiz. Se for de 1º de outubro em diante, eventos de processo do E-Social. Se foi antes dessa data, módulo tradicional, GFIP 650, GFIP 660. Digamos que a decisão que homologou os cálculos de liquidação, o trânsito em julgado dela ocorreu no dia 20 de setembro. Então, a princípio, as informações desse processo irão pelo GFIP 650, GFIP 660. Mas digamos que no dia 10 de outubro, hoje, as partes chegaram a um acordo e submeteram esse acordo perante o juiz, e o juiz homologou esses cálculos. Nesse caso, as informações desse processo irão por meio do envio dos eventos do E-Social. Embora o trânsito em julgado tenha ocorrido antes do dia 1º de outubro, mas, posteriormente, as partes chegaram a um acordo e esse acordo foi homologado pelo juiz. Então, nesse caso, eu não vou olhar mais para a data do trânsito em julgado, e sim, eu vou olhar para a data em que o acordo entre as partes foi homologado pelo juiz. Se foi de 1º de outubro de 2023 em diante, eventos do E-Social. Como que a empresa vai enviar as informações relativas a esses processos? Por meio de webservices, então as empresas que já utilizam um sistema de folha de pagamento para enviar todas as informações de cadastro dos empregados, de folha de pagamento, o seu sistema de folha é quem envia as informações. Se esse sistema de folha estiver adaptado para também enviar as informações relativas aos eventos de processo, nada irá mudar. O seu sistema de gerenciamento de pessoal, o seu sistema de gerenciamento de folha, é quem vai enviar as informações. Mas existe também a outra possibilidade. Eu posso ter na minha empresa o meu sistema de folha, mas ele não contém o módulo ele não está preparado para enviar as informações dos processos trabalhistas. O que fazer, então? Nesse caso, qualquer empresa poderá usar o módulo web de processo trabalhista que já está em produção desde o dia 1º de outubro. Qual é a dificuldade? É que aqui no módulo web, as informações têm de ser digitadas manualmente. Então, você tem que entrar aqui nesse ícone, devidamente identificado com o certificado digital da empresa ou com o certificado digital de um procurador, para qual a empresa outorgou a procuração. Então, se eu entrar com o meu certificado digital do professor Luiz Medeiros e eu fui nomeado procurador por alguma empresa, eu consigo, em nome daquela empresa, entrar aqui, acessar esse ícone e
vai abrir a tela para que eu cadastre manualmente, digite manualmente as informações relativas àquele processo trabalhista que tem de ter as suas informações prestadas por meio desses eventos. O que se espera é que as empresas enviem, as empresas de médio e grande porte, enviem esses eventos por meio de web service, né? Mas talvez nessa fase agora de implantação, talvez algum sistema de folha ainda não contemple os eventos de processo trabalhista, a empresa poderá, sem problema nenhum, enviar as informações utilizando o módulo web do processo trabalhista. O conteúdo geral dos quais são os dois principais eventos de processo trabalhista? É o evento S2500, que é o evento onde a empresa presta as informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, presta também as informações relativas aos valores consolidados da condenação, e já antecipando uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas como é que eu vou mandar o evento S2500 se eu não tenho ainda os valores consolidados? A nossa resposta é: não tem de enviar. Nós já vimos que o prazo para o envio desse evento, do evento S2500, é o dia 15 do mês seguinte ao do trânsito em julgado da decisão líquida ou ao trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos de liquidação. Então, o prazo só começa a contar, que é o dia 15 do mês seguinte, depois que a empresa tem os valores consolidados daquela condenação, quando não se discute mais os valores devidos ao reclamante. E aí sim é que esses valores têm de ser informados. Além disso, tem de ser informado os valores das bases de cálculo por competência da contribuição previdenciária e do FGTS. Então, nesse evento, que é o evento S2500, não são informadas as rubricas, tanto reais de horas extras, tanto reais de adicional de insalubridade, de periculosidade, de reflexo de hora extra sobre repouso semanal remunerado. Não. Aqui você informa só o valor da base de cálculo de contribuição previdenciária daquele mês e o valor da base de cálculo do FGTS daquele mês. Tá? Não tem detalhamento por rubrica. Aqui é só apenas o valor do total da base de cálculo de previdência e da base de cálculo do FGTS. E há também o outro evento, que é o evento S2501. Esse evento contém, veja que aqui em cima não tem imposto de renda no 2500. O 2500 ele tem apenas base de cálculo de previdência e base de cálculo de FGTS. No evento S2501, ele contém apenas as informações das bases de cálculo e dos valores devidos de contribuição previdenciária e de terceiros para cada competência e das bases de cálculo e dos valores devidos de imposto de renda para cada competência. O evento S2500 ele tem uma única finalidade. Qual é a finalidade? Primeiro, a empresa confessar os valores informados nesse evento. Então, a empresa informa os valores nesses eventos, as bases de cálculo mensal e os valores de cada tributo previdenciário, dos 20%, de GILRAT, de terceiros, de, eventualmente, adicional do financiamento da aposentadoria especial. Então, a empresa, com base nos cálculos de liquidação que foram elaborados, ela obtém essas informações para lançar as informações no evento S2501 e também as informações relativas ao imposto de renda. Com isso, a empresa confessa que deve esses valores perante a Receita Federal e abre também a possibilidade de a empresa gerar o DAF para o recolhimento da Previdência e gerar o DAF para o recolhimento do imposto de renda. O E-Social ele não calcula valores lá nos eventos periódicos do E-Social,
O E-Social calcula quanto é a parte devida pelo reclamante, calcula a parte patronal, calcula Gilrat, calcula terceiro. Aqui, nesses eventos, o E-Social não faz cálculo algum. Então, é a empresa quem tem que se a liquidação não contém todos os tributos apurados, a empresa quem tem de apurar, se não está apurada a empresa, quem vai ter de apurar, e ela vai ter que declarar esses valores. Sabemos que a Justiça do Trabalho ela não tem competência para executar os valores devidos aos terceiros, que é o Sistema S, INCRA, Salário Educação. Então, geralmente, nos cálculos de liquidação, o reclamante, o servidor da vara, o perito, o reclamado, geralmente ele calcula apenas o valor, a parte patronal e o valor devido de Gilrat. Raramente algum cálculo contém os terceiros. Então, se a empresa, embora saiba que teria de recolher terceiros, se ela entende que não deve confessar os valores relativos a terceiro, ela não confessa, ela não declara, aliás, e, em consequência, não vai confessar. Mas nada impede que a Receita Federal, posteriormente, em uma fiscalização naquela empresa, levante os valores devidos aos terceiros. Se a empresa quiser já declarar e já confessar os valores devidos aos terceiros, embora não estejam ainda calculados e apurados na liquidação, se a empresa quiser já se antecipar e declarar e confessar, ela vai declarar, vai confessar e já vai fazer o recolhimento. Se ela entende que não tem de fazer isso, porque o juiz, quando homologou os cálculos, os cálculos não contêm esses valores, a empresa vai simplesmente apenas declarar os valores apurados naquela liquidação, cujos cálculos foram homologados pelo juiz, vai confessar apenas aqueles valores e vai recolher apenas os valores que constam na liquidação. Mas a Receita Federal espera que a empresa declare os valores corretos, que pode ser que não sejam os valores apurados naquela liquidação. Aí vai caber a empresa decidir se ela quer confessar os valores corretos ou se ela vai querer confessar apenas os valores que foram apurados na liquidação e que foram homologados pelo juiz. As informações do evento S2500, elas vão alimentar a carteira de trabalho digital. Então, se é um vínculo, se é um trabalhador que trabalhou na empresa e o vínculo dele não foi formalizado, e o juiz reconheceu o vínculo e determinou que a carteira de trabalho dele seja anotada, com o envio desse evento S2500, a carteira de trabalho desse empregado já será alimentada e esse vínculo passará a constar na carteira de trabalho desse trabalhador. As informações desse evento irão alimentar a geração da guia de recolhimento do FGTS no FGTS Digital a partir da competência janeiro de 2024 e vai alimentar o CNIS. Por sua vez, o evento S2501, ele alimenta unicamente a DCTF Web. Então, a DCTF Web, ela é alimentada pelas informações do evento S2501. Então, os tributos que a empresa declara e confessa no evento S2501, com suas correspondentes bases de cálculo, é que vão para a DCTF Web, onde a empresa vai declarar que deve aqueles valores, vai transmitir essa DCTF Web, que é uma DCTF Web exclusiva de reclamatório trabalhista, que não se confunde com a DCTF Web mensal. Inclusive, para a empresa mandar esses eventos, não precisa que os eventos, que o movimento daquela folha esteja aberto. Então, esses dois eventos, eles têm um processamento, à parte do processamento do E-Social, exatamente para não exigir que os eventos, que todas as folhas estejam abertas, né?
Por exemplo, se é um processo que tramitou perante uma câmara de arbitragem, a empresa vai ter de reabrir todas as folhas e vai ter de retificar as folhas relativas àquele trabalhador. Se é um processo, um reclamatório trabalhista, uma demanda perante Comissão de Conciliação Prévia ou demanda perante o NINTER, não precisa de nada disso e tem uma DCTF Web exclusiva para reclamatório trabalhista, onde a empresa confessa esses valores e gera o DAF para o recolhimento dos tributos. Quando é que as informações de um processo têm de ser prestadas ao E-Social? Quando, em uma decisão, foi determinada a alteração de dados do vínculo, então, por exemplo, o juiz reconheceu que aquele vínculo que foi formalizado, dizendo que o empregado começou a trabalhar em março de 2023 até outubro de 2023, o juiz reconheceu que, na verdade, o empregado começou a trabalhar em janeiro de 2023. Então, a decisão envolve a obrigação de a empresa alterar os dados do vínculo que já estava formalizado. Nesse caso, a empresa vai ter também de retificar o evento de admissão desse empregado, além dos eventos de processo trabalhista. Se foi determinado o recolhimento de FGTS ou se foi determinado pagamento de verbas indenizatórias, nesse meu exemplo aqui foi determinado alteração de dados do vínculo, recolhimento de FGTS e pagamento de verbas indenizatórias. Nesse caso, a empresa tem de enviar o evento S2500 e também o evento S2501. Mas digamos que num processo foi determinada a alteração de dados do vínculo, não teve alteração, não teve pagamento de verba ao trabalhador, nem verba indenizatória, nem verba que gera recolhimento de FGTS, de Previdência ou de Imposto de Renda. Nesse caso, eu tenho o evento S2500, mas não tenho o evento S2501. Isso na versão 1.1, que é a que entrou em produção, tá? Na versão 1.2, cuja obrigatoriedade será a partir de 1º de janeiro de 2024 em diante, aí o panorama irá mudar. O evento S2501, que hoje, até dezembro, ele só tem de ser enviado se houver recolhimento de previdência ou de imposto de renda, a partir de 1º de janeiro de 2024, com a entrada obrigatória da versão 1.2 e por conta da substituição da DIF, as informações relativas a esse processo, mesmo que não tenha recolhimento de previdência ou de imposto de renda, terão de ser prestadas também por meio do evento S2501. Se não teve alteração de dados do vínculo, mas teve recolhimento de previdência, fundo de garantia ou de imposto de renda, não teve verba indenizatória, tem de ter o evento S2500 e tem de ter o evento S2501. Se não teve alteração de dados do vínculo, não teve recolhimento e teve apenas verbas indenizatórias, tem o evento S2500 e não tem o evento S2501. Isso vai mudar. A partir de 1º de janeiro de 2024, nesse caso, terá também a obrigatoriedade do envio do evento S2501, por conta da substituição da DIF. Se no processo, se a decisão não envolve alteração de dados do vínculo, recolhimento de previdência, fundo de garantia ou imposto de renda, nem pagamento de verbas indenizatórias, por exemplo, uma decisão que julgou o processo improcedente. As informações desse processo têm de ser prestadas por meio do envio dos eventos de processo? Não. Se não teve nada disso, não tem evento de processo S2500 ou S2501 a ser enviado. Tá? Então, só tem de enviar se a demanda, se a decisão proferida nesse processo envolve uma dessas 3 hipóteses. Se não envolve, que é o caso de uma
de um processo julgado improcedente. Então, o que o empregado estava pleiteando, o juiz não reconheceu nada do que ele estava pleiteando. Então, nesse caso, as informações desse processo não têm de ser prestadas por meio dos eventos de processo trabalhista. O evento S2500 é um evento único para cada CPF, para cada processo. Então, se eu tenho um processo com 3 reclamantes, eu vou ter 3 eventos S2500, um para cada CPF. Então, o CPF X, eu tenho um evento S2500, identificando aquele processo 20, por exemplo. Tenho de mandar um outro evento S2500 do CPF Y, relativo ao processo 20, e tem de mandar um outro evento S2500 do CPF Z, relativo ao processo 20. Digamos que esse processo, que envolve 3 reclamantes, ele foi liquidado em uma única parcela. Então, em uma única parcela, a empresa pagou o valor devido aos 3 reclamantes. Nesse caso, eu vou ter, como eu já disse, 3 eventos S2500 e vou ter apenas um evento S2501. Ou seja, eu tenho um evento S2501 para cada parcela que a empresa pagou ao reclamante ou aos reclamantes. Dentro desse único processo, dentro desse único evento, eu identifico quanto é o valor devido ao CPF X, quanto é o valor devido ao CPF Y, quanto é o valor devido ao CPF Z. Mas digamos que esse mesmo processo, que envolve 3 reclamantes, ele foi pago em 2 parcelas. Então, eu vou ter 3 eventos S2500 e vou ter 2 eventos S2501. Um relativo aos valores pagos na primeira parcela, identificando o valor devido a cada um dos CPFs, e outro evento S2501, com os valores pagos na segunda parcela também, identificando os valores devidos a cada um desses 3 CPFs. Bom, em linhas gerais, era isso que nós queríamos falar sobre os eventos de processo trabalhista, mas fico aqui à disposição de vocês para nós esclarecermos alguma dúvida, algum questionamento, alguma dificuldade que as empresas têm. Não sei se... muito embora o início da obrigatoriedade tenha ocorrido no dia 1º de outubro, mas, em tese, nenhuma empresa ainda foi obrigada a enviar esses eventos. Por quê? Se o trânsito em julgado de um processo ocorreu no dia 2 de outubro, as informações desse processo, do trânsito julgado da decisão que homologou os cálculos, ocorreu no dia 2 de outubro, as informações desse processo têm de ser enviadas por meio do envio desses eventos. Mas o prazo do envio desses eventos é o dia 15 de novembro, é o dia 15 do mês seguinte, é o do trânsito em julgado. Ressalvo que o prazo normal é o dia 15 do mês seguinte. Mas se o juiz, na decisão dele, mandou a empresa pagar e no prazo, por exemplo, de 10 dias, a empresa tem de comprovar que pagou a previdência, que pagou o imposto de renda, se o juiz determinou um prazo menor do que o prazo do dia 15 do mês seguinte, a empresa terá de cumprir esse prazo definido pelo juiz. Não tendo sido definido um prazo especial pelo juiz, um prazo menor, aí sim nós vamos trabalhar com prazo no dia 15 do mês seguinte. Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta. Pessoal, só se identifica na hora, tá? E não sei como é que é levantar a mão aqui. Neire, se puder me ajudar, como é que levanta a mão? Pede a fala, né? Aí embaixo tem um botãozinho Pronto. de reações. Se não estiver aparecendo o botãozinho de reações, deve ter um botãozinho com 3 pontinhos, você clica nele, aparece Pronto. reações. Aí, quando clica em reações, tem um botão de levantar a mão.
Pronto, galera. Perfeito. Pessoal, quando começar a falar, só se identifica, tá? Para todo mundo saber o nome da empresa, o nome da pessoa. E pode fazer pergunta, tá? Fique à vontade. Nicole. Primeiro foi a Nicole. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Tá Sim, me ouvindo? escutamos, Tá bem. Nicole. Sim. Oi. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida com relação ao prazo, quando você comenta que o prazo, né, mediante quando não tem uma determinação do juiz, ele vai considerar, por exemplo, o dia 15, né, no mês seguinte. Só que quando a gente imprime essa guia ainda DCTS Web, a guia ela sempre sai no dia. Então, assim, por exemplo, transmiti hoje, vou lá na DCTS Web e vou emitir a guia. A data de vencimento, ela sai com data de hoje. Claro que eu posso colocar ela com uma data futura, que seria até o dia 31/10. Por quê? Porque, né, a DCTS Web ela não deixa eu emitir uma guia para o mês seguinte por conta da Selic. Então, eu estou com essa Isso. dúvida. Como que eu faria para imprimir essa guia até o mês que vem, né? Aí, nesse caso, Nicole, você vai ter que esperar para só enviar. Você pode até mandar hoje, mas você vai ter que esperar para gerar a guia depois que a Selic for atualizada e você possa indicar o prazo de vencimento dia 15 do mês seguinte. Não tem jeito. Tá, mas aí a gente está considerando que é como se fosse uma compra, como agora ele calcula mês a mês, né? Não é mais uma GPS 2909, então ele está entendendo que a competência do pagamento seria 10, então o vencimento seria 11, mas para isso eu teria que mandar, mas eu teria que esperar virar o mês, né? Se eu mandar hoje, eu teria que deixar a guia lá até virar o mês. Isso. Porque, assim, você manda o evento para o S2501, agora da competência outubro, por exemplo, Certo? e você vai dizer dentro desse evento que aqueles valores, uma parte é relativa a março de 2022, uma parte é relativa a abril e Uhum. tal e tal. No caso, a DCT, você informa os valores originais. A DCTF Web irá cobrar os acréscimos legais, considerando cada período de referência e considerando a data de quitação daquela guia. Então, se você só vai recolher no dia 15 do mês seguinte, você só vai conseguir emitir essa guia após a Selic for atualizada. Depois que ela for atualizada, mas ele vai cobrar os acréscimos até a data que você está escolhendo como data do vencimento. Tá, e só uma última pergunta, com relação a gente ele transmitir agora, mas esperar virar o mês para poder pagar, mesmo com a atualização. Isso pode acarretar problemas diretamente na CND ou questionamento, porque hoje a gente sabe que se a gente manda um mês social e a gente não transmite a DCTF Web, né, no dia seguinte, lá no relatório do Sincor, agora a gente não pode deixar mais nada aberto lá. Né? Mandei um fechamento e não transmitir, está lá, pendente, por exemplo. A gente sabe que a gente tem problema aí no relatório do Sincor da Receita. Esses casos do trabalhista, pensando aí no 2500, 2501, pode gerar algum impacto? Sabe? Como ela é uma DCTF Web especial para reclamatória trabalhista, para cada processo uma DCTF Web à parte, aí eu tenho, na verdade, de confirmar com o pessoal da Receita Federal que essa matéria é específica lá da Receita. Mas eu creio que se você mandou o evento S2501 hoje, na competência outubro, e você só vai... Porque, assim, quando você manda o evento S2501, na verdade, você também já está fazendo a DCTF Web, relativo àquele evento S2501. O que você vai deixar para gerar no próximo mês é apenas o DAF para o recolhimento. Ok, tá bom. Então, eu não creio que haverá problema, mas eu posso confirmar isso com o pessoal da Receita Federal e eu passo a informação para o Miró. Tá ok, muito obrigada. Viu? Boa tarde, pessoal. Ou então, por via das dúvidas, deixe para mandar esse evento S2501 no início do mês seguinte, que aí não tem problema nenhum. Tá ok, Mas eu vou obrigada. confirmar isso com o pessoal da Receita Federal. Ok, obrigada. De nada. Quem está com a mão levantada agora é o... Marine Costa. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é em relação realmente ao recolhimento, assim, porque geralmente as reclamatórias do trabalho
trabalhistas vem com uma data determinada para a gente fazer o recolhimento e apresentar as vias. E aí, esses vencimentos dessas vias ficam todos no dia 15 do mês subsequente? Depende. Se o juiz disser que a empresa tem de pagar hoje o valor devido ao reclamante e 10 dias depois tem de comprovar nos autos que efetuou o pagamento relativo aos tributos, a empresa não vai poder esperar o dia 15 do mês seguinte, porque senão ela estará desobedecendo a ordem que o juiz mandou. Agora, se o juiz não diz o prazo que a empresa tem de comprovar, se ele não define um prazo, aí sim, nós vamos cair na regra geral, que o prazo é o dia 15 do mês seguinte. Mas, inclusive, lá no Manual de Orientação do E-Social, quando trata do prazo de envio desses eventos, do 2500 e do 2501, diz que esse prazo poderá ser reduzido caso haja necessidade do cumprimento de alguma ordem judicial. Ah, não, entendido. Era essa a minha dúvida. Obrigada. De nada. O próximo? Francisco Chagas. Boa tarde. Boa tarde. Professor, no caso dos juízes que tomam a frente dos recolhimentos, aí soma tudo, recolhe numa única guia. Como nós vamos proceder daqui para frente? Vamos lá. Tem alguns juízes que, digamos que aquela execução seja 20 mil para o reclamante e, sei lá, 8 mil de contribuição previdenciária. Um exemplo. Totaliza 28 mil. O juiz entra lá no Bacenjude e sequestra 28 mil da conta da empresa e deposita numa conta judicial. E aí o juiz vai expedir um alvará para liberar os 20 mil para o trabalhador e liberar 8 mil para o recolhimento da contribuição previdenciária. Nesse caso, não tem evento S2501. Por quê? Os 8 mil que tem de ser recolhido serão recolhidos mediante uma guia própria emitida pela vara, que será quitada mediante esse alvará judicial. Então, o evento S2501, muito boa a sua pergunta, que eu esqueci de falar isso, o evento S2501, ele terá de ser enviado quando a empresa tem de recolher a previdência ou o imposto de renda. Quando esse recolhimento vai ser feito pela vara, mediante um DAF específico emitido por ela, que o valor está depositado numa conta judicial, nesse caso, a empresa não vai enviar o evento S2501. Todo esse trâmite será feito pela própria vara. Mas só complementando aí, desculpa aí, no caso da individualização dos valores para o reclamante, para efeito de CNIS, eu vou mandar o 2500? Vai no 2500. Vai no 2500. Ou seja, o 2500 ele sempre vai existir. O 2501 ele só vai existir se é a empresa quem vai ter de quitar diretamente a previdência ou o imposto de renda. Se o valor está depositado numa conta judicial, seja porque é um valor de um depósito recursal, por conta de um sequestro que o juiz fez na conta da empresa, por conta de um leilão, digamos que a empresa teve um bem penhorado e esse bem foi a leilão e o valor arrecadado com a venda daquele bem foi depositado numa conta vinculada, numa conta judicial. Então, se quem vai efetuar o pagamento da previdência do imposto de renda não é a empresa diretamente, porque o dinheiro não está mais com ela, o dinheiro já está depositado numa conta judicial, aí não tem evento S2501. Mas o 2500 sempre vai existir. Então, quem vai alimentar o CNIS, conforme eu mostrei no slide passado, são as informações do 2500 e não as informações do 2501. Ok? O próximo?
Eu não estou conseguindo identificar o nome, né? Será que sou eu? Acho que sou eu, né? Pode ser. Acho que sim. Desculpa. É Tony Roberto, da Caixa Econômica Federal, aqui do Jurídico da Matriz. Queria primeiro parabenizar o professor pela aula, muito boa, muito clara, muito objetiva. E eu gostaria de saber do professor, eu tenho acompanhado aqui o E-Social, e a gente tem um trabalho enorme aqui na Caixa, porque o nosso passivo é bastante grande, e eu tenho uma dificuldade enorme nas coletivas, onde eu tenho coletiva que passa de centenas de empregados. E aí eu gostaria de saber se já está claro qual uma eventual penalidade. Por exemplo, se eu não conseguir cumprir em algum das minhas obrigações, em algum desses processos, já existe alguma definição qual seria a punição que a Receita pretende aplicar ao empregador que não conseguir cumprir? Essa é a minha dúvida. Existe, na verdade, eu tenho que analisar melhor a IN que trata sobre a DCTF Web, inclusive foi alterada sexta-feira passada, não sei se teve alguma alteração relativa a isso, mas, em tese, a empresa estará deixando de fazer a DCTF Web no prazo, a DCTF Web relativa a um processo judicial. Então, em tese, o que eu creio que há é aquela multa por ausência de uma DCTF Web. Então, se o pagamento foi feito em outubro e a empresa até 15 de novembro não envia o 2501 e, portanto, não faz a DCTF Web relativa a essa parcela paga em outubro, essa empresa estará sujeita a MAED, que é a multa por atraso na entrega de declaração. No mínimo essa. No âmbito trabalhista, eu lhe confesso que eu não consigo ainda enxergar nenhuma norma que aponte alguma possibilidade de penalização. Pode ser que a regulamentação da folha, que está, com certeza, irá ser publicada até 31 de dezembro, por conta do FGTS digital, que vai entrar em produção em janeiro, pode ser que ela contenha alguma penalização, alguma obrigação relativa à declaração para fins do FGTS relativa aos processos. Se ela contiver isso, aí teria a penalização relativa ao FGTS também, tá? Mas, relativa à Receita Federal, com certeza será a MAED. Eu só tenho de analisar, eu lhe confesso que eu não olhei ainda, se a IN lá da DCTF Web define o prazo de a empresa fazer a DCTF Web relativa a uma reclamatória. Que, digamos que ela diga que é o dia 15 do mês seguinte ao do mês em que foi devida uma parcela. Se diz isso, então a empresa estaria sujeita a MAED relativa à DCTF Web. A minha maior preocupação, só para fazer um complemento, é mais com o 2500. O 2501, onde eu sou obrigado a fazer os recolhimentos, a gente vai, com certeza, dar até uma atenção especial, justamente porque eu tenho uns prazos para recolher, etc., comprovar nos autos. Mas a minha maior preocupação é justamente a primeira, onde são algumas decisões, etc., e aí eu preciso, me preocupa escorregar em algum processo, então eu estava analisando exatamente qual seria uma eventual penalidade no 2500. Mas muito obrigado pela resposta. A única penalidade que eu enxergo é se a regulamentação do artigo 17A, que está no forno, com certeza até dezembro ela tem de ser publicada, se ela tiver alguma disposição relativa aos processos trabalhistas para fins do FGTS, haverá possibilidade daquela multa lá de R$100 a R$300, que é pelo descumprimento do artigo 17A da Lei 8.036. Mais alguém? Show. Tem mais uma. Lenisa Soares. Bem-vinda, Lenisa. Olá, boa tarde. Lenisa da Boa tarde, Lenisa. Eu tenho uma dúvida com relação à condenação de empresas terceirizadas. Esses eventos deveriam entrar no 2500? Como funciona? Porque a empresa
não, simplesmente não apareceu, então foi uma responsabilidade solidária aplicada. Existe alguma tratativa especial para isso? Para essas condenações? Existe, sim. Se o empregador principal, que é a empresa prestadora de serviço, ela não cumprir as obrigações e essa responsabilidade recair sobre uma empresa contratante, sobre um tomador de serviço, se ele tiver de pagar algo àquele reclamante, essa empresa terá de enviar o evento S2500 e o evento S2501. Existe, inclusive, um TP-Contre lá específico, salvo engano, é o 8, de responsabilidade subsidiária. Então, a empresa, digamos que a tomadora, porque a prestadora de serviço sumiu e não pagou nada a ninguém, e essa responsabilidade caiu sobre a tomadora é quem irá enviar o evento S2500 com esse TP-Contre específico, salvo engano, é o 8, e ela vai dizer, o empregador principal é tal, essa empresa de vigilância, por exemplo, então o vínculo é com essa empresa de vigilância, CNPJ tal, mas sou eu, tomador, quem estou informando, e ele vai, nesse caso, ele vai prestar as informações, os valores que ele vai informar nesse evento são os valores relativos à cota-parte que lhe coube. Então, digamos que haviam três tomadores, e cada a empresa prestadora sumiu, cada um desses tomadores irá pagar 1/3 do valor daquela condenação. Então, eu sou tomador e vou informar os valores de 1/3 daquela condenação, que é a parte que coube a mim, tá? Digamos que seja. Se coube a mim os 100%, eu vou informar os 100%. Mas, assim, o E-Social, o layout do E-Social está pronto para receber as informações que serão prestadas, eventualmente, pelos tomadores, quando foram condenados solidariamente ou subsidiariamente. Muito obrigada. Lenisa, essa pergunta foi espetacular, porque é a primeira vez que eu escuto ela quando se trata de uma responsabilidade solidária, né? Primeira vez. Obrigado, Lenisa. Olha, tem mais a Glaucia. Glaucia Rangel. Bem-vinda, Glaucia. Pode perguntar. Acho que ela está sem áudio, né? Ficou, Glaucia, tá com o microfone travado. Agora tá, não? Sim, agora voltou. Sim. Agora, bom. Então, eu vou pegar carona na pergunta que ela fez, porque eu não tinha considerado a hipótese de informação sobre responsabilidade subsidiária, e aí fiquei preocupada agora com a seguinte questão. Nós não temos aqui dados do reclamante suficiente, acredito, para fazer a informação, né? Dados básicos. A gente vai ter essa dificuldade, né, dos dados básicos. Eu teria que ter uma ficha, né, dele, né, com dados mínimos. Acho que geralmente a gente não tem isso, né? Eu não sei qual é o PIS dele, qual é a data de nascimento. Não tenho isso numa decisão judicial, né? Não tenho esse acesso. O PIS não, porque o PIS já é mais informado no E-Social. Não, mas o CPF, a data de nascimento dele, o nome dele completo, realmente terá de encontrar em algum lugar. Provavelmente eu vou ter que peticionar, né, para poder fazer... Peticionar, pedir para que o advogado do reclamante informe esses dados do reclamante. Vou ter que fazer, já conversar aqui com o jurídico, que quando for um caso assim, ele já peticionar, porque senão não dá tempo, né? Exatamente. Isso realmente é um complicador. Tá bom, obrigada. O senhor citou uma norma e eu não consegui pegar assim exatamente qual era a norma, aonde está falando sobre isso. Quanto à DCTF-Web, existe uma IN, que é uma instituição normativa da Receita Federal, salvo engano, é a IN 2005, é isso, Miró? Eu não lembro de cabeça.
Mas se você colocar no Google aí, INRFB, TCTF Web, você vai encontrar essa IN 2005, não é isso? Não, é que fala sobre a responsabilidade subsidiária, a questão de ter que informar, mesmo tendo mesmo sendo responsabilidade subsidiária. Nesse caso, aí não é uma norma, é no Manual de Orientação do E-Social, dentro do evento S2500, há um item que trata, um item específico dentro do manual, nesse evento, que trata das informações prestadas relativas ao quando a informação está sendo prestada por um responsável solidário ou por um responsável subsidiário. Ok, então. Então tá bom, eu vou dar uma olhadinha aqui melhor. Obrigada. Ok, de nada. Obrigado, Cláudia. Pessoal, mais alguma pergunta? Luiz, eu acho que é missão cumprida, né? Miró, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Pronto, claro, deve. Boa tarde, tudo bem a todos? Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem também, graças a Deus. Eu só queria tirar uma dúvida que o professor comentou, que exatamente naquele fluxo dos eventos de reclamatório trabalhista, que dependendo do que alterar do vínculo, eu tenho que retificar um evento 2.200. Esse seria o único evento que eu teria que retificar, ou se ele fizer menção a algum evento, por exemplo, 1.200, eu teria que retificar também 1.200? Caiu para mim ou foi? Acho que caiu. Não, caiu não. Eu acho que é instabilidade momentânea, vai voltar. Acho que é ali. Voltei, eu estou lhe ouvindo. Tá. Repete a pergunta, Vou repetir. No slide que o professor passou, do fluxo de eventos de reclamatório trabalhista, tem um item lá que o senhor comentou, que é a alteração dos dados do vínculo, que talvez eu tenha que retificar um 2.200. A minha questão existe alguma situação em que eu teria que alterar, por exemplo, o 1.200? Porque, por exemplo, eu sei que no 2.200 existem informações que vão para o 1.200. Teria alguma situação que isso poderia ocorrer? Não. De você ter de retificar 1.200, não. A ideia é que todos os valores de remuneração serão informadas no 2500 ou no 2501. E elas serão suficientes para a geração da guia de recolhimento, para a geração de guia de previdência e de imposto de renda. Apenas quanto aos dados do vínculo, data de admissão, data de desligamento, motivo de desligamento, uma alteração contratual, alteração cadastral que o juiz mande que essa informação seja corrigida no vínculo, aí sim terá de ser feito mediante retificação dos eventos próprios. O único caso que o evento S2500 será suficiente com relação aos dados do vínculo é quando é um vínculo que não estava cadastrado no E-Social. Esse sim, o evento S2500 será suficiente para resolver tudo. Quando não, infelizmente, terá de ser feita a retificação dos eventos de admissão ou dos eventos de desligamento, infelizmente. Obrigado, viu? Obrigado, Miró. Perfeito, garoto. Nicole, ela encontrou o caderno dela, já era. Tudo bem. Não, na verdade, até aproveitando a pergunta do Marcelo, uma dúvida com relação à alteração da data de desligamento, quando essa data vem através de determinação judicial, né? A pessoa foi desligada numa data X, e aí no processo o juiz fala, não, retifica aqui e altera a data de desligamento, até para essa data compor lá na CTPS digital. A gente é obrigado a fazer uma alteração no 2299, no desligamento original do colaborador, ou só através do 2500 a gente consegue? Para a gente não ter, né, que fazer pelo 2299, existe a possibilidade de fazer só pelo 2500? Não. Se houver determinação de alteração do motivo ou alteração de data de desligamento, terá de ser feito mediante retificação do evento S2299. E pior, se essa alteração envolver meses diferentes,
aí não tem como retificar. Tem de excluir o desligamento e mandar um novo. Que aí só assim vai Nesse atualizar. Nesse caso, você terá de, creio que você não tem certeza se você vai ter de reabrir o movimento daquele desligamento ou não. Confesso que eu Talvez não sim, lembro para poder retificar. Porque senão acredito que sim, porque se eu mandar, talvez ele dê que a pessoa já foi desligada, então eu teria que reabrir o movimento. Mas quando é só do dia 12 para o dia 20, por exemplo, dentro do mesmo mês, aí basta uma retificação. Se for excluir, aí sim é que terá. Se for excluir, não. Se for sair de um mês para outro, aí tem de excluir o desligamento e incluir um novo. Tá, mas só uma sugestão, né, ou um pedido. Existe alguma previsibilidade de a gente conseguir futuramente alterar isso? Por quê, né? Às vezes a pessoa foi desligada, a gente está falando em 2023, né, está entrando agora, mas às vezes daqui a alguns anos a pessoa foi desligada agora e o processo vai demorar alguns anos para recorrer e aí a gente teria que voltar para retificar e abre o período prescricional de novo. Não sei se tem essa previsão, talvez a gente conseguir fazer essas alterações, que é determinações judiciais, somente através do evento trabalhista. Existe esse pedido, eu acho que o Miró é testemunha, que as empresas pilotos pedem que o evento S2500 seja suficiente, que ele altere os dados do RET daquele trabalhador. Mas há uma série de questões técnicas que até hoje não foi possível atender. Não sei se vai se conseguir evoluir para se conseguir atender esse pleito, tá? Mas ele já existe e não é que ninguém pediu até agora, infelizmente. Já houve muito esse pedido e, por questões técnicas, não foi possível atendimento ainda. Que ajuda bastante para a gente não ter que voltar lá tantos meses, enfim, reabrir período disciplinário, né, retificar, enfim. Mas tá bom, obrigado. Que depende, Luiz, tem outra questão, Nicole, que é muito importante também, é que, por exemplo, a empresa contratou um escritório de advocacia especializado só para mandar os eventos de processo trabalhista daquela empresa. Então, a empresa passou a procuração para aquele escritório apenas para fazer isso. Se tem de retificar um evento de admissão, se tem de retificar um evento de desligamento, por exemplo, aquele escritório, com essa procuração que ele recebeu, ele não vai conseguir fazer essas retificações. Se ele recebeu o poder apenas para os eventos de reclamatória, de processo, ele não vai conseguir retificar um evento de admissão, um evento de desligamento. Ele vai ter que pedir para alguém da empresa fazer, para ele sim, aí sim ele conseguir enviar os eventos de processo. Então, é uma questão bem complicada, mas já existe esse pleito, mas infelizmente até hoje não foi possível o atendimento dele. Acho que Miró queria fazer um complemento, né? Esse caso da alteração, eu até entendo, é porque grandes empresas, para mexer nesse fluxo do trabalho, é muito mais, é um exercício muito maior do que simplesmente só o processo que pode ser feito apartado da folha. Né? Exatamente. Só para reforçar. E eu tenho só uma última pergunta mais para o professor, né, com relação à súmula 368. Eu não sei se isso é utilizado por todas as empresas, mas a gente sabe que no ramo financeiro de banco, sim, com relação às multas, né, porque o que acontece? Quando a gente recolhia lá no 2909, né, via Recife, a gente sabe que a gente recolhia um período imprescrito, do mês tal, ano X, até tal período que a pessoa trabalhou, e o valor era fechado. Com a entrada do E-Social Trabalhista, a gente passa, né, a DCTF Web lá passa a calcular o mês a mês, né, a gente já discutiu algumas questões sobre isso, porém, está certo, mas isso, né, a eficiência acarretou, né, o valor dos encargos e multas aí, porque agora a DCTF Web, ela calcula mês a mês, então eu não sei se o professor tem alguma notícia ou alguma atualização sobre se isso futuramente pode ser, porque eu sei que existe, né, um movimento para que isso passe a valer também do CPF Web, então eu não sei se vocês têm alguma informação ou algum comentário sobre isso. Tenho sim. A última vez que eu falei com o pessoal da Receita Federal sobre isso, é que eles haviam encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional essa demanda para que eles dessem o parecer dele para saber se podem aplicar a súmula se a DCTF Web
pode aplicar o entendimento contido na súmula 368 ou não, mas até que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dê um parecer autorizando a DCTF-Web deixar de fazer a incidência da multa, e o problema é a multa, né? Porque pela súmula 368 diz que a multa só é cabível se a empresa não recolher no prazo definido pelo juiz, não é isso? E a DCTF-Web vai sempre cobrar a multa considerando cada período de referência. Mas a última demanda desculpa, a última vez que eu conversei com alguém da Receita Federal sobre esse tema, que eles haviam encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estavam aguardando um retorno. Mas hoje, coincidentemente, hoje no início da tarde, eu vi aqui nos grupos de WhatsApp da equipe técnica alguém falando sobre algo a respeito da súmula 368. Então, pode ser que eu não tive tempo de olhar, pode ser que tenha vindo alguma resposta, e aí, se veio, logo, logo será publicada alguma notícia ou alguma orientação no MOS ou alguma FAQ tratando sobre essa súmula. Tá ok, obrigada. De nada. Luiz, Oi. 10:45, acho que a gente atingiu nossa meta. Eu queria aqui deixar registrado a quantidade de pessoa que está presente aqui no evento. Eu achei que não teria todo esse quórum, tá espetacular. Agradecer a Viviane, que ela fez isso em minutos, atendeu meu pedido ali, que na correria a gente não consegue programar muita coisa. Luiz, agradecer a tua presença, mas antes de terminar, eu queria apresentar para vocês que tem um curso do Luiz, tá? Eu acho que é importante a gente falar. O curso começa agora dia 20, se eu não me engano. É isso, Luiz? Isso, eu vou mostrar um slide rapidinho aqui, só para quem tiver interesse. Eu e o colega Fernando Lisboa, que também participa do grupo técnico, nós vamos ministrar um curso online no dia 21 de outubro, no outro sábado, durante 6 horas, nós iremos falar sobre esse evento de reclamatório trabalhista. Quem tiver interesse em conhecer informação sobre o curso, pode entrar em um desses 2 links que estão no material que será distribuído aí para vocês. Só reforçando, Luiz, se tiver um desconto para os associados, agradeço. 2, galera, Luiz Medeiros e Lisboa são informações preciosas. Então, cada 10 minutos ali equivalem a 10 dias de curso. É muito aprendizado, muito rico. Tá? Obrigado, Miró. Eu vou conversar com a pessoa que está organizando o curso para gerar um cupom específico para os associados ao Cinecom e a quem estiver participando aqui dessa live, e eu encaminho esse cupom para você, Miró. Então. Perfeito, Luiz. Luiz, de novo, agradeço aí a sua agenda, que eu sei que foi um exercício hercúleo estar aqui com a gente. Agradeço demais, agradeço a todo mundo que está presente aí, porque com esse quórum aí foi espetacular o evento. E, de novo, deixo as portas abertas aí para a gente fazer um próximo, né? Trazendo todos os temas de social, esse desafio todo. Viviane, quer fazer o encerramento? Obrigado. Apenas agradecer sua brilhante e didática apresentação. Nós aqui do Cinecom estamos à disposição para o que precisar e vamos junto que vai dar tudo certo. Um abraço para todos e nos vemos na próxima. Show. Um abraço para todos e até a próxima. Até a próxima. Fiquem bem.